cada canto da sala um objeto a observar. Parece inofensivo, mas o que ele traz para o lar são formas, são figuras prendendo a visão, bloqueando a luz, fechando o coração. O Zohar revela o segredo oculto. Não faça as imagens, não preste esse culto. Sura Mira afasta o mal agora, pra que a bênção entre e jogue o peso fora. Derruba as antenas do caos, limpa o templo, santifica os umbrais onde há idolatria. A luz não habita, faz da tua casa uma morada bonita, pra Shekhinah pousar. Não é só madeira, não é só metal, é um portal aberto para o vendaval. Lotase, não faças para ti nenhuma figura que te prenda aqui. O pão e a água só são abençoados quando os ídolos são retirados. Limpa os olhos, limpa o ambiente, deixa o Criador se fazer presente. Quero chá no quarto, na sala e na mesa. A pureza é a única defesa. Limpa o templo, santifica os umbrais onde há idolatria. A luz não habita, faz da tua casa uma morada bonita, pra Shekhinah pousar. Pra Shekhinah pousar. Casa limpa, alma livre, luz infinita. Amém. Olá e bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente parte de uma pergunta que, parece até coisa de filme de terror, mas é muito séria em certos contextos. Pode um objeto, algo que você guarda em casa, ter o poder de afetar a vida de uma família inteira, ou, indo mais longe, de uma comunidade inteira? É uma pergunta bem provocadora. E a gente vai buscar respostas numa história antiga, bem dramática, que vem do livro de Josué, analisada aqui através dos ensinamentos do Moré André Clem Rosa. Exato. A história de um homem, um tesouro proibido, e uma derrota militar que, ninguém esperava. Isso. O nosso objetivo hoje é desvendar porque um único ato de desobediência, envolvendo alguns objetos bem específicos, causou um desastre nacional. E mais importante, sim, o que isso pode nos dizer sobre a relação que a gente tem com as coisas materiais ao nosso redor? Uma conexão que talvez seja bem mais profunda do que a gente imagina. Então, para a gente entender o peso do que aconteceu, o contexto é tudo. O povo de Israel tinha acabado de ter uma vitória, cinematográfica. A conquista de Jericó. Exato, a conquista de Jericó. As muralhas caíram, a cidade foi tomada. Foi um milagre explícito, né? Só que junto com o milagre veio uma ordem divina muito clara e muito severa. E qual era essa ordem? A cidade inteira foi declarada Érem. É uma palavra hebraica forte. Significa algo que é totalmente consagrado a Deus. Intocável. Intocável. E que muitas vezes essa consagração se dá pela completa destruição. Ninguém podia pegar absolutamente nada para si. Ouro, prata, bronze e ferro, isso iria para o tesouro do santuário. E o resto? Todo o resto tinha que ser destruído.
A regra era absoluta. Absoluta, sem exceções. Uma política de terra arrasada, mas por um motivo espiritual. E claro, sempre tem alguém que pensa, só um pouquinho não vai fazer mal. Exatamente. E essa pessoa foi um homem chamado Acã, da tribo de Judá. Uma tribo importante, inclusive. No meio daquela destruição toda, os olhos dele bateram em 3 coisas. Uma capa babilônica, daquelas bem luxuosas, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro maciço. E ele não resistiu. O que ele fez? Fez o que se faz quando se pega algo proibido, né? Agiu na calada, em segredo. Pegou os itens, levou para sua tenda, cavou um buraco no chão e enterrou tudo. Achou que ninguém nunca ia descobrir. Exato. E o que é fascinante e que o Moré André Clem Rosa destaca é que esse ato não foi um simples roubo, sabe? Um ato de cobiça comum numa guerra. Não. Não. A forma como o texto bíblico descreve a ação de Acã usa exatamente os mesmos 3 verbos-chave do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden. Sério? Sim. Primeiro, ele viu, vaiar. Depois, ele cobiçou, vaiashmod. E por fim, ele tomou, vaikat. Peraí, então não foi só um soldado pegando um souvenir de guerra. Foi uma espécie de eco da queda original. Exato. Isso coloca a história em outro patamar de gravidade, né? Totalmente. Eleva o ato de um crime de guerra para uma falha espiritual fundamental. É a repetição de um padrão que, segundo a tradição, introduziu o caos no mundo. Faz sentido. Ele não estava apenas roubando do inimigo, ele estava roubando algo que era herém, consagrado. Ou seja, ele estava roubando diretamente de Deus. E isso teria consequências. E é aqui que a história, assim, dá uma virada de roteiro brutal. Depois daquela vitória espetacular em Jericó, o exército de Israel tá com a moral lá em cima, né? Completamente. A próxima parada é uma cidadezinha chamada Ai. Os espiões voltam e dizem, tipo, chefe, é moleza. Não precisa nem mandar todo mundo, uns 2 ou 3 mil homens resolvem isso fácil. Parecia uma missão de rotina. Só que não. O que aconteceu foi um desastre completo. Os homens de Ai, que eram em menor número, saem da cidade e colocam os soldados israelitas para correr. Eles fogem, em pânico, humilhados e deixam 36 mortos pelo caminho. Para um exército que tinha acabado de derrubar as muralhas de Jericó, isso era inexplicável. A confiança do povo derreteu na hora. Completamente. O líder, Josué, fica desesperado. Ele rasga as roupas, se joga no chão diante da Arca da Aliança e pergunta a Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor nos abandonou? E a resposta divina é um soco no estômago. Deus não diz Acã pecou. A resposta é Israel pecou. No plural. No plural. E essa palavra Israel, no plural, é a chave de tudo. Mas espera um pouco, isso soa profundamente injusto para uma mentalidade moderna. Quer dizer que 36 homens, que não tinham nada a ver com isso, morreram por causa de um tesouro que um cara escondeu na tenda dele? Como se justifica uma punição coletiva por um crime individual e secreto? Essa sua reação é a reação de todos nós que fomos criados numa cultura de responsabilidade individual. Mas aqui a gente entra num conceito central do pensamento judaico, chamado Arvut. Arvut? De indivíduos, mas como um corpo único. Como se fosse um organismo só. Exatamente. Se uma célula do seu corpo fica cancerígena, não é só um problema daquela célula. O corpo inteiro está doente. Entendi. A transgressão de Acã não foi vista como um ato privado. Ao trazer um objeto idólatra, e a gente já vai falar por que eram idólatras, para o meio do acampamento, ele contaminou o corpo inteiro. Certo. E a consequência espiritual foi que a proteção divina, a presença que chamam de Shekinah, se afastou do coletivo. Eles ficaram vulneráveis. O pecado foi secreto, mas o impacto foi público. Entendi a lógica de ser um corpo só, embora ainda seja difícil de engolir. Mas isso me leva a outra pergunta. O que havia de tão terrível nesses objetos? Uma capa, prata, ouro? Por que eles eram tão, radioativos a ponto de contaminar todo mundo? Boa pergunta. Em outras batalhas, eles pegavam despojos. Lembro de uma guerra contra os midianitas em que eles purificaram os metais com fogo e água e puderam usar.
por que com os objetos de Jericó foi diferente? Essa é a distinção mais importante de toda a história. E a Cabalá, a mística judaica, tem uma explicação muito precisa para isso. Ela diferencia dois tipos de contaminação espiritual. Ok. O primeiro tipo é o que a gente pode chamar de impureza comum. Certo? O que seria isso? Pensa numa panela de metal que foi usada para cozinhar algo não kosher, algo que as leis alimentares judaicas proíbem. A panela, o metal em si, não é mau. É um objeto neutro. Ok. Ela só absorveu a impureza da comida. Então, ela pode passar por um processo de purificação, chamado cacherização. Você esquenta o metal até ficar vermelho vivo ou mergulha em água fervente, e a impureza que ela absorveu é expelida. A panela volta a ser neutra e pode ser usada para fins sagrados. Faz sentido. O objeto não é o problema, mas o que foi feito com ele. E qual é o segundo tipo de contaminação? O segundo tipo é a abominação, em hebraico, toevá. Isso se aplica a algo que é impuro na sua própria essência. A natureza do objeto é o problema. Ah! O exemplo clássico é a carne de porco. Segundo a lei judaica, não importa o que você faça com ela. Pode lavar, cozinhar, assar, pode fazer a oração mais poderosa do mundo sobre ela. A essência dela continua sendo impura. Entendi. Ela não pode ser purificada, porque a própria identidade dela é a impureza. E os objetos de Jericó? Caem exatamente nessa segunda categoria. Jericó era um centro de adoração a divindades cananeias. Seus objetos não eram neutros, sabe? Certo. A capa babilônica provavelmente era uma veste usada em rituais pagãos. O ouro e a prata eram muito possivelmente consagrados a esses ídolos. Eles eram considerados avodar zara, que significa adoração estranha, idolatria pura. Então não era só uma impureza superficial. De jeito nenhum. Eles não tinham apenas uma impureza absorvida, eles eram a própria impureza. Carregavam uma energia espiritual que não podia ser limpa ou cacherizada. Nossa, então a recomendação que o Mone André tira disso é bem literal, não é? A ideia de não manter em casa objetos ligados à idolatria. Ele não está falando em sentido figurado. O ensinamento é direto e, para alguns, até chocante. Se um objeto se encaixa nessa categoria de toevá, de abominação, seja uma estátua, um amuleto, um livro de rituais de outra crença que você não segue mais, Sim. a instrução bíblica, segundo essa linha de interpretação, é uma só: destruição total. Não é para converter o objeto com uma oração, não é para guardar numa caixa, é para quebrar, queimar, descartar de uma forma que ninguém mais possa usar. E a metáfora que ele usa é fortíssima, de que esses objetos funcionam como antenas de caos dentro de casa. Exatamente. A ideia é que eles abrem uma brecha, atraem uma energia espiritual negativa e, principalmente, podem bloquear a manifestação da presença divina no ambiente. Da mesma forma que o tesouro de Acã bloqueou a vitória de Israel em Ai. Exatamente. Mas éfasizão pode levar a gente para um lugar meio extremo, né? De ver perigo em tudo que é material, uma espécie de paranoia com objetos. Será que esse presente que eu ganhei é uma antena do caos? Imagino que deva haver um contraponto para isso. Com certeza. E é fundamental ter esse contraponto, senão a mensagem fica distorcida e até perigosa. O judaísmo não prega uma rejeição do mundo material. Pelo contrário. Certo. E para ilustrar isso, existe uma famosa história racídica sobre o Baal Shem Tov, o fundador do movimento racídico. Gosto dessas histórias. Como é? O Baal Shem Tov estava numa viagem muito importante com seus discípulos. No meio do caminho, do nada, ele manda a carroça parar. Diz que esqueceu algo essencial e que eles precisam voltar. Voltar. Voltar, mesmo que isso significasse perder um dia inteiro de viagem. Os discípulos não entendem nada, mas obedecem. Voltam todo o caminho, o mestre desce, entra na estalagem onde passaram a noite e volta segundos depois segurando O quê? o seu cachimbo de fumar. O cachimbo. Ele interrompeu uma missão espiritual vital por causa de um cachimbo. Os discípulos devem ter ficado malucos. Ficaram perplexos e perguntaram a ele:
Mestre, com todo respeito, por que um objeto tão mundano é tão importante a ponto de nos fazer voltar todo esse caminho? Boa pergunta. E a resposta dele revela a outra metade dessa equação espiritual. E o que ele disse? Ele explicou que em objetos que são neutros ou permitidos, comida, ferramentas, uma mesa, uma caneta e sim, até um cachimbo, existem centelhas sagradas ocultas. Centelhas sagradas? Isso. A mística judaica ensina que, na criação, faíscas da santidade divina se espalharam e ficaram, aprisionadas na matéria. A nossa missão espiritual na Terra não é fugir da matéria, mas interagir com ela de uma forma consciente e sagrada. Para quê? Para liberar e elevar essas centelhas de volta à sua fonte divina. Então, quando ele usava o cachimbo... Ele não estava apenas fumando. Ele usava aquele momento para meditar, para se conectar com o Criador, para ter um insight sagrado. Ao fazer isso, ele estava elevando o objeto. O cachimbo não era um fim em si, mas um veículo para um ato de santidade. Ele estava resgatando a centelha divina. Exato. A centelha presa naquele pedaço de madeira e metal. Isso muda tudo. Então a gente tem dois caminhos completamente opostos para lidar com o mundo material, dependendo da natureza do objeto. Precisamente. E essa é a sabedoria final da lição. A gente precisa aprender a discernir se um objeto é intrinsecamente ligado à idolatria, se ele é érem, como os de Jericó, ele é visto como uma concentração de negatividade, uma casca sem luz divina. A missão, nesse caso, é a separação e a destruição para remover essa influência do nosso meio. Mas se o objeto é neutro? Se o objeto é neutro, o nosso carro, nosso computador, a nossa comida, o nosso cachimbo, a missão é o exato oposto. Não é destruir, é sim engajar. É usar aquele objeto para um propósito bom, consciente, com gratidão. Entendi. É trabalhar no computador para criar algo útil. É usar o carro para ajudar alguém. É comer com intenção de ter energia para servir. Fazendo isso, a gente eleva as centelhas contidas na matéria. A sabedoria, então, não é ter medo do mundo material. Não. É saber o que deve ser destruído e o que deve ser elevado. Então, recapitulando a nossa jornada aqui, a gente começou com o segredo de Acã, um tesouro enterrado no chão de uma tenda. Vimos como esse ato, que parecia privado, teve uma consequência pública devastadora por causa do princípio da responsabilidade mútua, o Arvut. Que vê a comunidade como um só corpo. Isso. Daí a gente mergulhou fundo para entender por que aqueles objetos eram tão perigosos, diferenciando o que é apenas uma impureza comum, que pode ser limpa, de uma abominação essencial, o Toevar, que precisa ser destruída. E fechamos com o contraponto essencial do Baal Shem Tov, mostrando que a nossa missão com as coisas comuns e permitidas do dia a dia não é o medo ou a rejeição, mas sim a elevação. Usando-as como ferramentas para trazer mais santidade e propósito ao mundo. Exatamente. E essa história toda, embora antiga e inserida num contexto religioso bem específico, abre uma porta para uma reflexão muito atual, não acha? Sobre o ambiente que a gente constrói para nós. Sem dúvida. Vai além de uma regra religiosa. Toca na ideia de que as coisas com as quais escolhemos nos cercar, os objetos, mas também a mídia que consumimos, as ideias que alimentamos, os símbolos que mantemos por perto, têm uma influência sutil, mas real. Sim. É um convite a uma curadoria mais consciente do nosso espaço, tanto físico quanto mental. O que estamos deixando entrar? Que tipo de antenas estamos instalando em nossa vida? E isso me deixa com um pensamento para a gente levar. Saindo do contexto literal da história, o que significaria fazer uma varredura na própria vida? Quais poderiam ser os nossos ídolos modernos, as nossas antenas de caos? Boa reflexão. Talvez não seja uma capa da Babilônia, mas pode ser um hábito que a gente sabe que nos faz mal, um relacionamento que drena a nossa energia, uma busca incessante por validação nas redes sociais. Coisas que, talvez em segredo, a gente mantém enterradas na nossa tenda, sem perceber que elas podem estar minando não só a nossa própria força, mas também a harmonia de quem vive ao nosso redor.
Em cada canto da sala, um objeto a observar. Parece inofensivo, mas o que ele traz para o lar são formas, são figuras prendendo a visão, bloqueando a luz, fechando o coração. O Zohar revela o segredo oculto. Não faças imagem, não presta esse culto. Sura Mihá, afasta o mal agora, pra que a bênção entre e jogue o peso fora. Derruba as antenas do caos, limpa o templo, santifica os umbrais. Onde a idolatria, a luz não habita. Faz da tua casa uma morada bonita, pra Sherina pousar, pra Sherina pousar. Não é só madeira, não é só metal, é um portal aberto para o vendaval. Lotase, não faças para ti nenhuma figura que te prenda aqui. O pão e a água só são abençoados quando os ídolos são retirados. Limpa os olhos, limpa o ambiente, deixa o Criador se fazer presente. Kedushá no quarto, na sala e na mesa, a pureza é a única defesa. Derruba as antenas do caos, limpa o templo, santifica os umbrais. Onde a idolatria, a luz não habita. Faz da tua casa uma morada bonita, pra Sherina pousar. Casa limpa, alma livre, luz infinita. Amém.